Aí, Rafa, tá sabendo o nome daquela região onde fica o direcional Verte? Cara, tem todo um link com o histórico do bairro, né? Do terreno, de quem teve ali o cuidado no início da transformação da micro-região, né? Do bairro ali. Mas o nome daquela micro-região, quem mora ali em São Gonçalo chama de Yamagata. Tô sabendo. Tá sabendo? Tô sabendo. A gente trouxe convidado aqui para explicar um pouco a origem, porquê desse nome, né? É uma honra, né? Grande Andréas, amigo nosso seja aqui do bem-vindo. mercado. Obrigado. Família do Andrés ajudou a batizar essa região. Felipe, Rafael, Ivan, obrigado aí pela oportunidade. Prazer te receber aí, André. Pô, eu que agradeço. Contar um pouquinho da história desse terreno aí, que minha família, meus antepassados chegaram lá há mais de 80 anos. E meu tio-avô, dois dos meus tio-avós fizeram engenharia. E naquela época, né, nos anos 40, você queria empreender para construir esse Brasil. E chegaram lá na região lá de Alcântara, escolheram, porque tem uma montanha, e pensaram, poxa, eu vou fazer uma pedreira, né, que a mineração era muito importante, o insumo para você construir. E queriam fazer a pedreira, queriam fazer uma empresa de engenharia focada em saneamento, infraestrutura básica de água e esgoto, e uma também para atender a indústria metalúrgica, que estava nascendo no Brasil, né? Então, eles chegaram ali, a região muito distante do Rio, mas assim, com uma terra muito grande, então, mas também não tão longe, e falaram, pô, logicamente esse lugar vai ser bacana para a gente poder empreender e começar a nossa empresa. E de lá ficaram aí em operação por muitas décadas. A região de São Gonçalo foi crescendo, a cidade hoje, né, com mais de 1 milhão de habitantes, e foi chegando próximo da firma, da família, né, que é o bairro de Alcântara ali. Quando você olha nas imagens e olha visitando, você vê que está muito bacana, está muito bem arborizada, mas isso aí aconteceu, não foi por acaso. É uma cultura oriental, né, de você cuidar de onde você mora, de onde você trabalha, foram plantando árvores ao longo desses 80 anos e cuidando, né, para deixar protegido, como era uma área de quase 200 mil metros quadrados, com um único dono, com uma empresa forte, ficaram cuidando, né, isso se replica em várias regiões do nosso país, você vê proprietários de terras cuidando da sua região, e o bairro prosperou, né, está muito bonito, mas há 20 anos atrás, quando eu ia lá visitar o meu pai trabalhando, era uma região que é rua de terra ainda, a Estrada dos Menezes. Depois ela foi asfaltada, talvez seja uma das ruas mais famosas hoje de São Gonçalo, porque tem uma ciclovia que as pessoas fazem ginástica, e as pessoas ali que vivem em Alcântara têm um carinho muito grande pela minha família, porque a minha família forneceu emprego, né? Uma região que não tinha muita empresa, para muita gente, muitas gerações. Então ver hoje esse casamento sendo concretizado entre a minha família, que é proprietária do terreno, e a Direcional, que é uma empresa, assim, talvez uma das melhores desse país, não poderia ser melhor. Então é um dia de muita alegria, não só para mim, mas para toda a minha família que está acompanhando. Eu estava mandando mensagem para eles, que eu estaria aqui observando vocês e dando apoio, principalmente aos corretores que vão trabalhar nesse momento importante, que é você ver um terreno maravilhoso, formado em 80 anos, que é nítido, né? Depois você tem uma empresa de ponta, talvez uma das melhores do Brasil no segmento, que é a Direcional. Quem analisa, quem conhece o mercado sabe da qualidade, né? Não é só a qualidade da empresa com capital financeiro, é o capital humano, que são as pessoas que trabalham lá dentro, que eu conheço há muito tempo, né? Eu vejo a prosperidade que é a Direcional. Então, quando dois ativos desses, um terreno maravilhoso, uma empresa maravilhosa se unem, Duas culturas fortes, né? A cultura oriental e a cultura direcional. Né? Isso, o que vai ter ali? Um condomínio, o Verte Alcântara, vai ser maravilhoso. Então, do meu lado, do meu ponto de vista, serão 312 famílias que vão morar num lugar belíssimo, né, com uma história maravilhosa, numa micro-região que é a melhor de São Gonçalo, e talvez, comparando com alguns bairros de Niterói, ele supere, hoje em dia, até alguns bairros de Niterói, que é a cidade, né, mais perto do Rio, mais famosa. Mas assim, então tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que esse trabalho promovido aqui pela Direcional e com toda a qualidade do stand que vai ficar pronto no dia 12 ou 13 de dezembro, logo mais, será um sucesso. Eu não tenho dúvida que será um sucesso. Eu desejo isso para os corretores que estão nos assistindo aí. E obrigado mais uma vez pela confiança. Ô Andréas, a gente, em nome da Direcional, de todos os moradores que vão morar no Verte, queremos agradecer a sua família por ter desenvolvido essa região e deixado ela tão interessante e centro, realmente, de Alcântara.
Obrigado. Aquela pedreira que tem lá era então que onde está aquele Parque das Águas já foi da família Yamagata, é isso? Não, a pedreira foi... Meu pai é geólogo, então ele era o responsável pela pedreira. E conformou ao longo do tempo aquela pedreira para um dia. O japonês gosta de pensar no futuro, né? Então ele foi formando a pedreira para um dia virar prédios. Já estava previsto... Essa pedreira, uma curiosidade, ela é única, talvez uma das únicas no Brasil que depois desse período de extração mineral virou um bairro de moradia. Porque as pedreiras, quando você analisa, elas são muito verticalizadas, elas são inóspitas para moradia, né, por causa da cava, da pedreira. E aí a sociedade, né, cresceu, a Alcântara, como São Gonçalo foi se expandindo, e a exploração começou a ter atritos com a sociedade. Então foi feito um combinado entre a minha família, né, e a sociedade que a pedreira ia deixar de ser operacional. Tinha um prazo para isso acontecer. E nesse planejamento, nos anos 2000, mais ou menos, ela se encerrou. E foi no momento que foi feito o primeiro condomínio, o Parque das Águas, que está ali em frente ao Verte Alcântara. Pô, isso é legal. E qual era o material que era explorado na pedreira? A brita brita corrida, pó de pedra, todos os insumos que você usa para fazer concreto armado, etc. Né, o cimento, para fazer pavimentação. Quando você vai fazer uma pavimentação, imprimação de asfalto, você tem que usar a subbase, né, você usa a brita. Então, isso é muito importante para a construção civil. Então, além de você ter deixado esse legado na região, você ainda tem um legado espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, né, de infraestrutura, né? Que está, de certa forma, está colocado ali. Participou, né? Isso. O desenvolvimento do Rio como um todo, parte saiu dali também, né? Legal. E é legal ter esse pensamento tão futurístico, assim, de o que eu vou fazer pós-exploração, né? Já idealizar um condomínio, né? Hoje em dia as pessoas vão morar numa região excelente, muito fruto do trabalho do seu tio-avô, que trouxe para ali, né? Enfim, Ivan, o que acontece? Para você ter uma moradia de qualidade, a gente às vezes quer apressar, né, o tempo. E tem coisas que levam tempo. Sim. Então, hoje a gente está voltando para uma era que a natureza, todo mundo quer falar de ecologia e etc. E onde são os melhores lugares para se morar? Onde tem árvores, onde tem um ecossistema confortável. Quando tem um verão carioca, você tem minimamente um conforto. Sim. Então, plantar árvores, etc., que hoje está um pouco mais na mídia, é uma coisa que deveria ser da natureza. E a cultura da minha família, isso já vem desde do que aprenderam os antepassados. Então, onde eles chegam, onde meu pai, o meu avô, meus tios avós, eles chegam, querem melhorar os sítios, etc. E aí, quando a cidade chega, tem um bairro muito famoso no Rio, que é a Península, que é mais ou menos isso que foi feito. Foi recuperado, foi arborizado, e quando você vai lá visitar, é muito agradável de morar. Isso traz muita vantagem, né, para quem é o comprador, é o cliente que vai habitar e conviver com a sua família. Eu acho que esse link que você fez é muito de acordo com a micro-região também do nosso público ali, né? Quem mora ali em Alcântara, quem mora ali naquela região, também quer fazer um upgrade no próprio bairro, não quer sair dali, né? Ele se identifica com aquela região e ele vai sempre fazer um upgrade no próprio bairro. A gente vê muito isso na Península. Quem mora na Península não sai dali. Ele faz um upgrade dentro da própria Península por gostar de toda essa estrutura que o bairro traz de conforto, de lazer, de serviço, tudo pensado de forma estruturada. E o caso da Península, que eu acho que vai ser o mesmo caso aqui, é engraçado, né? O pós-desenvolvimento imobiliário gera um mercado local que é um legado assim, atemporal, né? Porque eu vejo hoje, tem imobiliárias especializadas em Península, por exemplo. Né? Você tem pessoas que vivem de compra e venda de imóveis numa região, um bairro específico. Eu acredito que com esse empreendimento, junto com o Parque das Águas, com aqueles outros conjuntos que tem ali, concorrentes e outras coisas que virão por ali, você vai gerar um mercado exclusivo dali, um polo de serviço também, de imobiliário, né? Compra e venda, locação, né? Aluguel, comércio. Você mesmo comentou sobre o food truck, né? O food truck foi nada mais do que viu-se uma necessidade de um povo que, né, já tinha uma demanda ali e conseguiram viabilizar a loja, já que não tinha construção, a loja de alimentação, de forma rápida para atender aquele público ali. Imagina com entrada de mais 312, mais os outros que estão entregando agora, você vai transformar ainda mais aquela região. Então, acho que quem está comprando hoje está comprando ainda
enquanto tá barato, né? Você vê que é um ativo que tende a valorizar, né? Tenho certeza. E o bairro, de alguma forma, teve um planejamento, né? Porque ao lado do Parque das Águas existe um mall do Parque das Águas ali, que já existem restaurantes, serviços, né? Que trazem esses serviços de primeira necessidade para quem mora ali na rua. Então, isso já demonstra que houve um planejamento todo. São todos terrenos que eram da minha família também, tanto esse prédio comercial feito pela Elbor na época, quanto o Parque das Águas, agora a MRV, que está fazendo o resto do desenvolvimento ali naquela região, o Atacadão, a gente também trouxe a farmácia também que tem na esquina ali, na Estrada do Menezes, com a Roberto Marinho, sim, que é a farmácia, a Rede Mais de Farmácia, uma dessas, e também o América Pets, que também todo mundo precisa ouvir lá no nosso condomínio tem Pets, então tem o América Pets ali, ele vai começar a obra agora, então já foi vendido há algum tempo, e a gente tem uma relação muito boa com eles. E, enfim, ainda tem algumas áreas que sobraram que a gente ainda vai desenvolver alguma coisa comercial para atender essas famílias que vão se instalar por lá. Com isso, só melhora a qualidade do bairro. Um microcosmos ali, né? Claramente. Né? Perfeito. O cara não precisa sair dali para nada. Essa é a ideia. Composição de renda. Essa é uma dúvida que aparece bastante, né? A gente até falou na convenção, né? Mas... É engraçado, né? Que o corretor mais malandro, mais cascudo, às vezes ele até domina um pouco mais o que é melhor, né? Às vezes é melhor compor renda, às vezes é melhor não compor renda, às vezes ele compondo renda, ele sai de uma... ele casar o proponente com o segundo, às vezes é melhor ele separar o proponente do segundo. Tem várias formas de comprar um imóvel. Aí, às vezes você vai optar por comprar com alguém, aí você vai ser co-proprietário do imóvel, mas você vai ter mais crédito para você conseguir pagar aquilo. Se você não tiver, talvez, a composição da renda, você vai ter menos crédito, vai ter que ter um pró-soluto maior para comprar aquele mesmo imóvel. Por outro lado também acontece. Às vezes o cara é só juntado, mas não é casado, e aí a renda dele teria um subsídio maior, uma taxa maior, e ele conseguiria comprar numa condição melhor se ele não comprasse no nome casado. Então, tem essas dinâmicas, mas na prática a regra diz que até 3 pessoas podem comprar o imóvel juntos. Então, mas tem que ser casado? Renda família. Não. Pode ser... Pode ser irmão, pode ser primo. Parentesco. Parentesco, né? E aí só tem que comprovar... Não, é só isso, né? Só assinar o contrato junto, né? O que tem que comprovar, que é uma outra dúvida que está tendo hoje, é que o programa Minha Casa Minha Vida, não é muito caso desse lançamento aqui, porque é mais para a faixa 2 baixo, né? Que vai ter subsídio e tal. Mas tem um fator social, né? Na concessão de subsídio que leva em consideração quantidade dependente e tal. E isso aí, que aí tem que ter uma correlação mais vinculativa. Então, assim, eu quero falar que eu tenho dependente. Não basta falar que o Rafael é meu dependente. Ele tem que mostrar que ele mora comigo, que ele... situação que for, sei lá o quê, e aí sim ele ser elegível a ser um dependente meu e aí a Caixa dá o subsídio para ajudar na compra do imóvel, entendeu? Então... São regras bem específicas do plano. E aí, além do... Assim, você podia falar o que você achou do produto, né? Porque acho que o produto... Eu sou suspeito de falar, né? Eu participei do desenvolvimento dele. Tá certo que você tá com a parceria com a gente desde o início, mas vendo agora, né? Tirando o véu da noiva, assim, o que você achou do Verte Alcântara, nosso primeiro vertical aqui, com a marca direcional? Poxa, fantástico ali, um terreno... Vocês estão fazendo 10 andares, né? Então, o equipamento fica mais verticalizado, propiciou que ter menos torres. Talvez na implantação, o pessoal vai ver, na maquete também, mas menos torres quer dizer você tem menos adensamento. Então, quando distancia os prédios, você tem mais fôlego. E no meio do térreo, quando você tirou as torres, vocês fizeram a área de produto, que a Thay explicou muito bem, fez inúmeros equipamentos de lazer que propiciam uma vida gostosa no fim de semana, no dia a dia, né? Que é você ter o beach tennis, a churrasqueira, o pet, etc. Então, as áreas de uso comum. Ficou maravilhoso. Legal. E aí, o momento, você acha, do mercado aí? O que você tem a dizer pra gente aí? Acho que a gente tá... Vê a sua visão um pouco mais. Aí, quem não conhece o André, assim, eu entrei no mercado imobiliário em 2008 ou 2007? Quando foi aquele programa de... Tem tempo, hein? Tem tempo, hein, 2008. Em 2008 eu passei por um programa de trainee na Cirela e aí eram 5 ou 6 trainees e aí cada trainee tinha um coach, né? E o Andrés era um dos coaches. Ele não era o meu coach. Meu coach era o Calazans. Salve, Calazans. Abraço. O seu era o Marcelo? Era o... Eduardo. Peixoto. Era o Eduardo Borges. Ele tá lá hoje está lá em Espírito Santo.
E para mim foi, né, divisor de águas na minha carreira, foi onde eu comecei a aprender tudo que eu sei hoje no mercado imobiliário, foi uma escola. E o Andrés já era diretor naquela época da Cirela, né, quando a gente começou. E sempre foi um mentor, assim, de certa forma, um cara que visionário do mercado, sabe o que está acontecendo com a economia, é um cara de boa troca. Eu queria a sua opinião aí do cenário do mercado, como é que está hoje. Obrigado pelas palavras. A gente, olhando assim, você falando, a gente vai lembrando do tempo, né? Como passa rápido, né? E, enfim, então o Ivan também, quando começou, a equipe de trainee naquela época foi muito boa e próspera. Você vê que cada um tem êxito na sua carreira. E quando eu analiso isso, eu falo, fico satisfeito que eu contribuí talvez um pouquinho de contribuição. Então, parabéns aí pela sua trajetória. E, enfim, eu comecei no mercado na década de 90, né? Então tem bastante tempo, não parece, mas me dedico ao mercado imobiliário, seja como executivo, que foi a maior parte da minha vida, quase 25 anos trabalhando em empresas, então realmente eu pude beber e de aprender muito com meus pares, com meus chefes, com as organizações que eu trabalhei. E naquela época, falando dessa época de executivo, a história era eu queria me dedicar muito e fazer cada dia melhor aí, porque eu tinha uma ambição de não só crescer na vida, mas também de aprender esse mercado imobiliário, que é bastante desafiador. Então, quem está trabalhando nele sabe que são muitos ciclos econômicos. E na década que eu comecei a trabalhar, foi uma década que teve muita. Foi na década que teve Encol. Então, foi um momento muito crítico. Então, eu não conseguia entender como uma empresa tão de sucesso podia, de repente, desaparecer. E tantas outras aconteceram ao longo desses 30 anos que eu estou trabalhando ininterruptamente. Enfim, então eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, os ciclos, né, a parte política, a parte econômica, as regras do jogo, né, para poder também saber e tomar minhas decisões. Isso é muito importante, estar acompanhando. E o Brasil o Brasil é um país em desenvolvimento, então ele é sucinto algumas solavancos, mais do que um país desenvolvido, né? Mas assim, o que eu podia compartilhar com vocês, o momento atual que a gente vive é um momento muito bom. Por mais que a gente lendo jornais e vê essas disputas todas, né, de tensões sociais que se criam entre agentes diferentes do mercado, o governo contra o mercado financeiro, eu vou explicar um pouquinho bem rápido só para você entender. A gente vai entregar esse ano um crescimento do PIB acima de 3%. Talvez seja 3,4%, 3,5%. Puxa, é um crescimento muito robusto. A taxa de desemprego que a gente está chegando no Brasil hoje impacta diretamente no nosso negócio. Muito do nosso, quase na hora do nosso negócio imobiliário, né? A taxa de desemprego está em 6,4. É muito baixo também em relação ao que a gente viu há 10 anos atrás, em ciclos anteriores. Tá? A inflação, a gente gostaria que tivesse menor, mas ela vai ser abaixo de 5. O IPCA vai ser 4,7. O Boletim Focus está aí. Poxa, a gente queria que fosse a meta 3,5. Sim, mas assim, abaixo de 5. E a inflação é muito perversa, porque ela tira o poder de compra de comida da classe mais baixa. Então, a inflação, qualquer assunto político que mexa na inflação, você gera um desgaste político enorme, porque a classe social ela é afetada diretamente, as classes mais altas menos, mas a inflação é o que faz cair um presidente, um governante, etc., uma rebelião, é por causa de faltar comida. Então, quando você tem uma inflação muito grande, e a parte econômica da sociedade ela é muito sucinta, a energia elétrica, o próprio preço do combustível e alimentos, que são os três que batem no bolso na hora, a gente está abaixo de 5. Não pode ir para 8, não pode ir para 10, não pode. Tem que ter essa tensão social para não deixar o governo descontrolar a inflação. Mas, em termos de macroeconomia no Brasil, esse ano a gente está bem. O que está ruim e a tensão é grande, a disputa é natural que tenha isso, é saudável. O que acontece? O nosso governo, o nosso país, ele gasta mais do que arrecada. Então, como é que você fecha uma conta igual em casa? Em casa a gente não fecha, né? Se for assim, você tem que pegar o cheque especial para fechar sua conta. E o cheque especial é o endividamento do governo federal. Que quem empresta o dinheiro é o próprio mercado financeiro que compra essas dívidas. E aí é um choque na hora. Se o governo não gastar tanto, a dívida não explode, então os juros ficam mais controlados. Então, a disputa que ninguém quer que o governo atual ele tenha um viés mais de esquerda, ele quer gastar muito, descontrolar a economia. Ninguém quer isso, porque
A gente já viu isso no passado, o que aconteceu agora, 10 anos atrás. A gente viu, na nossa geração aqui, a gente viu que o impacto é muito bruto. Mas eu não vejo isso. Eu acho que o governo ele vai se comportar, eu sou bem otimista que ele vai se comportar, que vai ter esses pacotes aí de economia, o mercado vai ter fricção, os juros real, né, os juros na Selic, menos a inflação, 6%, 5,5%, é algo admissível para o nosso país. Não pode isso muito juros, porque inibe o empreendedor a comprar um terreno, a fazer uma fábrica, sabe? Então, em condições assim normais, e aí quando você olha o mercado imobiliário, só para fechar, o Brasil, eu acho que assim, dentro do padrão, tá ok. Nota 7, nota 7,5, poderia ter nota 9, poderia, mas assim, é a disputa normal, então eu acho que está num momento bom. No mercado imobiliário, que é o nosso mercado, que a gente está no dia a dia, o que acontece? A gente tem que olhar sempre o financiamento, porque o financiamento é um pilar importantíssimo do mercado imobiliário. Sem financiamento não tem mercado imobiliário no mundo. Dificilmente quem tem dinheiro para pagar à vista imóvel, né? Uma parcela muito pequena da população consegue comprar o imóvel à vista sem depender de crédito, né? Então, no mundo todo, se não tem financiamento imobiliário, não tem mercado imobiliário. Então, talvez é um dos pilares da nossa equação que a gente tem que estar sempre olhando, é importante olhar. Então, especificamente no nosso mercado, no nosso nicho de mercado, a gente ainda tem um ponto forte, né, que as nossas taxas de juros são subsidiadas, então elas não sofrem tanto com essa mudança de taxa de juros Selic, né, o financiamento como um todo, porque a nossa taxa normalmente ela se mantém fixa, né? Então a gente consegue continuar assegurando para o nosso público ali um poder de compra ainda para o nosso produto. Você pegou o gancho, perfeito. O programa Minha Casa Minha Vida está ancorado, né, no funding, no financiamento vindo do FGTS. Sim. Se você tem quase só 6% da população desempregada, você tem bastante gente no FGTS empregado que todo mês contribui com 8%, né? Todo mês entra de muito dinheiro no FGTS. Então o FGTS, como funding do Minha Casa Minha Vida, ele não tem problema hoje. Né? E o governo federal tem atual... os pagamentos dos financiamentos concedidos, né? Que tem a volta do dinheiro dos pagamentos concedidos. Então, ele tem uma... retroalimentação. Tem uma retroalimentação muito grande. E o que acontece? O governo federal, esse governo, ele incentiva muito o Minha Casa Minha Vida, ele tem a meta de 2 milhões. Ele entregou 1 milhão já de moradias. Então, até o governo atual, a gente tem um momento ótimo. E até quando o governo mudou de esquerda para a direita, né, que existia um certo temor que os programas sofressem um esvaziamento também de força do governo. A gente não viu isso, né? A gente viu que qualquer governo ele vai continuar alimentando esse tipo de programa, esse tipo de financiamento. Então isso é bem importante mostrar que a gente é muito resiliente, independente de qual governo que entre. A dinâmica do FGTS, ela ajuda muito porque ela tem uma contribuição compulsória, né? Você acabou de falar, o FGTS é depositado pelo empregador todo mês, e a saída é restritiva. Diferente da poupança, que é o que financia o que é fora do Minha Casa Minha Vida, né? Importante a gente falar Minha Casa Minha Vida, porque apesar desse projeto, vocês viram aí, não falou nada de Minha Casa Minha Vida, mas pelo preço de venda que a gente está colocando, quase todas as unidades serão passíveis de serem financiadas beneficia disso, pelo programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, o funding dele. Apesar de não ser um produto com cara de Minha Casa Minha Vida, não vamos usar esse na marca, mas é um produto onde o cliente consegue enquadrar na Minha Casa Minha Vida e ter acesso a esse crédito. Se o cliente tiver a renda Minha Casa Minha Vida, ele se enquadra no programa. Aí eu falo isso porque a gente está vendo umas notícias aí, né, no mercado, poupança, sei lá o quê, porque nada mais é que o que você falou. Quando o juros sobe, né, o investidor, às vezes, ele vê mais atrativo ele deixar o dinheiro dele rendendo a título público, sei lá o quê, e tira o dinheiro da poupança. Né? E aí a poupança é o que financia o SBPA, que é o cliente fora da Minha Casa Minha Vida. E já o FGTS não tem esse esvaziamento de recurso porque tem essa regra de saída restrita, né? Só sai para a compra de imóveis, só sai para algumas coisas bem específicas, entendeu? O Ivan, mas assim, do lado, você comentou um assunto bem importante, o poupança, SBPE, que é o outro lado da moeda, né? Que é o que está todo mundo preocupado também, como é que estão as fontes de recursos, isso aí. Quando você olha para fora, assim, o financiamento para essa já classe média, classe alta, já vem, é um assunto sem subsídio, é privado totalmente, tá? E o Brasil está mudando de modelo, isso a gente está vivenciando agora. A poupança, apesar de ter mais saída do que entrada, ela tem um saldo hoje de 700 bilhões
a 750 bilhões, é bastante, tá? Ela está se mantendo estável nessa linha. E o que foi de novo? O novo foi o seguinte, os bancos emitiram letras de crédito imobiliário e LIGs que já estão beirando 500 bilhões de reais para financiar, porque já passou aquela elegibilidade, elas já passaram. Então, estou usando o dinheiro mesmo da tesouraria do banco, emitindo letras para financiar a aquisição de imóveis e financiamento da construção. Em paralelo a isso, o mercado de fundos imobiliários também tem um fundo que investe em CRIs, que são os certificados de recebível imobiliário, já está beirando em torno de 60 bilhões de reais. Então, quando você pega o total de dinheiro disponível para financiar o setor de classe média alta, né, já está em 1,3 trilhões de reais. É muito dinheiro, né, para financiar o segmento de classe média alta. Em momentos os juros, como agora está subindo, então o juros está aumentando um pouquinho, isso dói no bolso do consumidor, de todo mundo que está pegando financiamento. E por isso que é bom se antecipar e garantir logo o financiamento. Por isso que né? é bom pegar o financiamento antes, né? Os bancos já estão anunciando aumento para o ano que vem dos juros para os seus financiamentos, para a compra de imóvel. Enfim, e do lado do FGTS, em momentos, em ciclos anteriores estava com bastante problema, mas nesse ciclo atual, com bastante emprego, bastante volta dos recursos que foram emprestados no passado, eu vejo só um momento mágico. Sim. Porque, só para vocês terem ideia, esse ano o financiamento do SBPE vai financiar 170 bilhões de reais para compra de imóveis ou financiamento à obra. E o Minha Casa Minha Vida, né, o Toque Paralelo, tem já o normal que eles fazem todo ano. Então, o segmento imobiliário vive um momento muito bom. A gente tá reparando isso no Rio de Janeiro, né? Sim. Talvez seja um ano recorde do Rio de Janeiro, né? O Macedo, ele acompanha de perto isso aí, né? Tem 15 bi lançado já no Rio de Janeiro e 2 bi no Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está falando de 2 números recordes, considerando tanto o mercado total quanto o mercado Minha Casa Minha Vida, 2 números recordes numa série histórica desde 2009. Então, se o Brasil vai bem, tem financiamento imobiliário bem, agora a gente tem que vender o VERT, poxa, com uma conversão altíssima, né? O André, enquanto você estava falando, dei uma pesquisada aqui, só para a gente trazer um número para a mesa. O FGTS separou pro ano que vem 123,5 bi em investimento pro Minha Casa Minha Vida. Tá? Um número que é 2 bilhões a mais do que foi feito esse ano. Aí esse ano, né, durou até o final do ano. Então quer dizer que ano que vem está garantido disponibilidade de recurso. Então tem recurso. A projeção de crescimento do mercado também. E é importante, pessoal, a gente falou que existe um cenário, apesar de cenário ser favorável, esse cenário de aumento de juros. Não quer dizer que falta o crédito, mas talvez fique um pouco mais caro. Então, antecipar. Eu já garanto, assim, a gente tem um funcionário até, o Guilherme, vou citar o nome dele aqui, que queria estar aqui, mas ele está em Nova Iguaçu, resolvendo um problema lá. Ele comprou o imóvel dele na época que o juros estava mais alto e garantiu o crédito dele, mora no imóvel dele, morou durante um tempo, agora ele alugou. E eu lembro que depois que os juros caiu, acho que chegou a Selic a 2, acho que ele pegou o financiamento e fez na portabilidade 7. Ou seja, ele garantiu os juros dele na compra e depois, quando o mercado melhorou, ele trocou o crédito dele por um crédito bem menor e ele hoje tem uma prestação bem menor do que ele tinha previsto quando ele comprou o imóvel. Então, acho que o cenário é esse. Se você consegue garantir a taxa agora, garante, porque dali para cima não vai ter. Dali para baixo pode ser que você consiga, mas dali para cima você não vai. Há um tempo já, a Direcional optou por fazer um plano de pagamento para o nosso cliente, onde a gente já pré-define para o cliente a taxa e pega esse valor montante, divide essas parcelas de forma linear ou até escalonado, né? Onde a gente faz uma captação da poupança maior no início e essa parcela ela vai decrescendo como se fosse um sistema saque, e o nosso cliente, conforme ele é repassado para a Caixa Econômica, ele começa a pagar a taxa de juros de andamento de obra da Caixa, né, para a Caixa. Então, é uma parcela que ela é progressiva. A gente tenta fazer o pagamento nosso pro soluto, que é a nossa entrada, de forma regressiva, de forma que as duas parcelas juntas, elas tenham uma linearidade. Né? Então, a gente já compensa a outra, né? Compensa a outra e tem uma parcela mais linear ao longo do período. E desde o início até o final, o cliente já tem uma projeção do quanto que ele vai pagar mês a mês. E isso é legal, até te interrompendo, porque assim, isso favorece quem se antecipa. A pessoa que se antecipa, ela consegue talvez se comprometer mais com o que ele tem que pagar direto para a construtora, que é o famoso pró-soluto, né? Porque a taxa de obra ainda está no zero. Não começou a obra, né? Você só paga a obra conforme ela vai evoluindo. A pessoa que já comprou mais no final da obra, ela já vai entrar tendo que pagar uma taxa de obra um pouco mais elevada. Lembrando que a taxa de obra
nada mais é do que um percentual do que vai ser a parcela dele depois morando. Então, se ele quiser ter menos coisa a pagar depois que ele estiver morando, que ele antecipar agora vai ser melhor para ele, né? Vai quitar grande parte dele durante a obra, quando chega na entrega ele vai pagar só a moradia praticamente, prestação Então, da isso casa tornou um própria. ponto muito positivo para a gente da direcional, Andrés, para o nosso cliente, porque a gente evita que o nosso cliente ele tenha sustos ao longo dessa jornada da compra do imóvel, né? Porque quando a construtora não faz essa projeção para ele e mensalmente corrige a parcela dele pelo INCC, ele não tem uma exatidão de quanto ele paga de parcela, né? Tem meses que a gente sabe que o INCC tem um dissídio, pode dar uma pancada um pouco maior e o cliente deixa de ter essa previsibilidade do pagamento. Então, pode ser que ele comece com uma parcela de 300, ele cria uma expectativa que ele vai pagar uma parcela naquele valor ali ao longo desse período, e a cada mês que passa, ele vai tendo um acréscimo dessa parcela devido ao INCC do mês anterior, né? Então, cada mês, às vezes, ele vai tendo um susto. A gente sabe que muitas vezes o corretor não passa também para o cliente essa correção mensal que ele vai ter ao longo do tempo, ele vai tendo sustos ao longo desse pagamento. Então, para a direcional foi muito positivo, porque a gente já passa para o cliente, durante todo o período de obra e pós-obra, quando ele estiver morando, a parcela exata que ele vai ter que pagar durante todo o período. Como a gente faz essa pré-definição do índice, a gente pré-determina que seja um índice de 0,5 durante o período de obra e pós-obra de 1,5, que seria o NCC, mais ali GPM mais 1. GPM mais 1 da tabela Price. Você faz pré-fixado, né? Pré-fixado. E caso ao longo do período esse índice tenha sido menor do que a gente pré-determinou, ao término do pagamento, ele pode pedir um reembolso do valor pago a mais. Então, Deixa eu ver se eu entendi, então. A gente prefixou em 0,5. 0,5. Aí você tem lá um tempo de pré-chaves. obra de 30 meses, vamos supor. Sim. Se em 30 meses o INCC for menor do que um 0,5, o cliente tem o direito a pedir um reembolso dessa diferença. Dessa diferença. Mas, que por outro deu lado, durante o período. se for maior, não vai ter essa cobrança. A gente também não cobra um valor a mais caso o INCC tenha dado superior ao que a gente pré-determinou ali. E a parcela vai diminuindo? Você comentou Tem isso? duas formas de pagamento. Você pode fazer um linear, que aí a parcela é igual durante o período, isso é a parcela do pró-soluto da entrada, só que ela vai ser concomitante com os juros da obra da Caixa, o andamento da Caixa. Então aí ele vai ter um crescimento dessas duas parcelas batendo juntos. Então a gente procura orientar o nosso cliente a fazer um que a gente chama de escalonado, né? Onde ele tem um grupo de parcelas que começa mais alto, depois um grupo que diminui, e ele vai sempre tendo esse decréscimo da nossa parcela de entrada, e concomitante com os juros da obra da Caixa, ele vai sempre manter uma linearidade ali durante o período. E lembrando que isso aí a gente já mostra para o cara o valor que ele vai pagar, não tem mudança, não tem alteração de acordo com o índice. Mas pode acontecer você ver um reembolso caso o índice seja menor do que a gente projetou. No primeiro momento ele já olha exatamente o valor que vai ser pago. É uma segurança muito grande para o cliente que ele vai pagar aquele valor ali do início ao fim, não vai ter nenhuma surpresa. Aí você tem um simulador, né, Rafael? Um simulador. Disso? Tem simulador. E eu vou te falar, André, é até disso. legal você falar disso. A gente não atua sozinho no mercado, tem concorrente. E a gente sabe que a maioria dos concorrentes não trabalha dessa forma, né? Eles mostram a parcela sem a correção, parcela seca. E aí, até porque ele não prefixa a correção. E ele está sujeito a surpresas, né? Se a inflação sai do controle, alguma coisa do tipo, o INCC também sai do controle e ele vai ter uma parcela muitas vezes impagável. E aí essa garantia que a gente dá para o cliente é que ele não vai pagar mais do que aquilo ali. Pelo contrário, ele só vai pagar, inclusive vai pagar menos caso for menos do que aquilo. Então, é uma compra segura que esse cliente vai ter optando pela direcional. E é importante o corretor falar isso para o cliente, porque isso é um diferencial, né? O cara está pré-fixando os juros com o banco, porque ele está fazendo repasse no associativo e está pré-fixando a correção com a gente, com relação, ou seja, ele já sabe quanto ele vai pagar para a Caixa e já sabe quanto vai pagar para a gente. Não tem surpresa, ele consegue planejar a vida dele sem surpresa. Acho que esse é um diferencial que a gente traz para a mesa. Obviamente, né, a gente tem uma pressão da força de venda, às vezes, vamos fazer com a concorrente, vamos botar a parcela, deixar a correção para frente. E a gente não optou por isso porque a gente é uma empresa que pensa na perpetuidade, pensa no nosso cliente, bem-estar do cliente, né? Não só A gente gosta de fazer a venda saudável, não gosta de omitir nenhuma informação, então quanto mais informação o nosso cliente tiver, acho que mais seguro é para ele
E é um realizar negócio o sonho. complexo, Sim. né? É de explicar, nem todo mundo entende. Mas o importante é que o corretor entenda, passe a segurança para o cliente, passe essas janelas de ganchos, de bons argumentos, que ele pode reembolsar o valor, que ele não vai ter surpresa, né? Que ele vai garantir a taxa de juros no banco, que vai garantir a parcela dele durante o período dele, e passar isso para o seu cliente, porque é uma compra segura, né? Sim, E não, toda a claro. credibilidade da direcional, que também entra na mesa nessas horas, né? Porque quanto mais claro com o cliente, ele sabendo, combinando do jogo, quanto ele vai poder disponibilizar do recurso mensal, da renda dele para pagar a parcela, é melhor. Sim. Porque qualquer solavanco disso, vamos supor que um cliente do Vert ele ganhe R$ 5.000, R$ 6.000 por mês. E uma parcela do ProSoluto, vamos supor que seja R$ 500 por mês. E de repente ela vai para 650, é R$ 150 a mais. Impacta muito, né? Impacta, pô, é a conta de luz, é a conta da internet, às vezes do celular. Então machuca. E ele vai reclamar com quem? Com a direcional. Sim. E aí, quando vocês estão fazendo essa atitude mais pró-cliente, né, deixando mais claro, é normal que, num processo de venda, a pessoa analise, pergunte para o corretor, normal. Mas não é uma coisa muito positiva, ao contrário do que ser negativa. Porque é melhor explicar antes do que dar problema depois, Sim, né? com certeza. A gente pensa nisso e a gente martela isso na cabeça da nossa força de vendas, que é muito melhor para o cliente. Eu sei que às vezes a concorrência, né, seduz e consegue vender isso como uma coisa ruim da gente, a gente mostrar a correção, mas no fundo é uma coisa boa. No fundo, não. Com E certeza. às vezes ele, na hora da compra, analisando parcela com parcela, quando ele não olha bem o contrato, né? Então ele vê a parcela seca do concorrente nosso, ele acha que ele vai estar pagando até uma parcela menor, mas acaba sendo uma ilusão para ele, porque ele não, de alguma forma está escrito no contrato que ele vai pagar uma correção que não foi muito bem explicada para ele. E a gente faz essa venda mais clara para o nosso cliente, demonstra já que ele vai ter essa correção ao longo do período e faz uma venda mais segura tanto para a empresa quanto para o cliente ao longo do prazo. Pedido para levantar o valor total de comissão pago. Ah, você tem esse número aí? 12.710.175. Isso foi só Rio de Janeiro? Segundo a Camila. sim. Jesus. Ou seja, é um mercado extremamente... É um dinheiro gerado com esse mercado só de comissão, né? Só de comissão, quase 13 milhões, Ivan, Absurdo. que a Direcional Rio pagou esse ano. Então você pode fazer parte desse sucesso aí, tem mais um lançamento aí, comer um pedaço desse bolo aí, 12 milhões de reais pago só em comissão, só na direcional. Quase só 13. No Rio, quase 13. Só no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma dúvida, você que está começando agora a carreira de corretor, você que passou pelo Acelera, né, na equipe da DV, ou você que está na imobiliária parceira, saber que isso é uma profissão que transforma, né? Eu convivo com muitos corretores que se tornaram profissionais de excelência, qualidade, né, de referência no mercado. Rafael Barbosa é um deles. Tem outros exemplos, né, os regionais do Rafael, alguns gerentes também começaram como corretor calça branca, entraram e muitas vezes entraram até na corretagem meio que como bico, né, nada deu certo, vou tentar ali. Alguns clientes viraram corretores nossos. E a gente, como direcional, abraçou o projeto Carreira Diretor como um projeto de porta de entrada da empresa. Então, hoje a gente tem um programa chamado Acelera, André, que a gente, em vez de botar o corretor lá e botar como chama de carrapato, a gente prepara ele para a profissão. Aprendi por osmose na época. Antigamente, como é que você entrava no corretor? Se perguntar para ele, eu falava, Cara, se vira aí, botaram né? lá, mandaram entregar esse panfleto aqui, vou ligar para esse número aqui e ficar na minha cola aqui, e aí com o tempo ele aprende. Uns aprendem, outros vão embora, eu acho maluquice, vão embora. A gente não, a gente passa todo o conteúdo programático pro cara, ele aprende a prospectar, aprende a fazer rede social, aprende... Você podia falar melhor, porque eu tô falando da DV e essa pauta é sua, né? Desculpa até te interromper, mas é que eu fico tão empolgado com esse projeto. A gente realmente forma o profissional como corretor, né? Ele, às vezes ele não se imaginava corretor, não tinha essa intenção de ser corretor. Ele vê ali uma oportunidade de mudar a vida dele, né? A gente sabe que a profissão de corretor na área de venda é uma das profissões mais bem pagas, né? Então a gente capacita o cara desde o início a entender sobre financiamento imobiliário, entender como funciona o trabalho do corretor de imóvel, a prospecção, de como ele encontrar o cliente hoje, né? Porque o nosso cliente, muitas vezes, ele não tem ideia que ele pode comprar, ele não tem ideia que ele pode adquirir um VERT.
Ele acha que a vida dele é ali o aluguel, né? Ele fica ali naquele pensamento que ele não pode melhorar de vida, até que o corretor chega, bate na porta dele, ou liga no telefone, fala que ele pode, que ele tem uma oportunidade para comprar. Então, a gente capacita o cliente, o corretor a falar sobre o produto, ofertar, saber defender os pontos fortes, pontos fracos, apresentar a empresa, apresentar o empreendimento, falar sobre financiamento imobiliário. Então, é uma formação bem bacana, que a gente capacita muita gente hoje e transforma a vida de muitos corretores aí. É uma profissão formidável, na minha opinião, assim, a corretagem, o profissional de venda, né, que a gente chama, em várias indústrias você tem isso. Poxa, primeira coisa, ele tem que ter engajamento, tem que ter vontade de conversar com as pessoas, disciplina, de conhecer, né? Porque assim, um corretor, se ele for antipático, já Dificulta muito, né? já fecha a porta praticamente para a maioria, porque ele não tem esse tino comercial, tem empatia, de simpatia, de gostar de conversar, ele tem que gostar de interagir, e nessas interações ele vai descobrindo quem é a pessoa, quais vontades, é a esposa que manda, é o filho que está precisando, está crescendo, está precisando de um quarto a mais, né? Separou, ele está precisando agora mudar de casa, vai para uma casa menor. Você tem que identificar na conversa. Não tem outra forma hoje de você não identificar. O segundo, ele tem que ser um curioso. Ele tem que estar curioso para saber como é que é o vértice, como é que é o produto, o que ele tem de bom. Que a região oferece. Que oferece. E a corretagem é competitiva. Por isso tem que ter a disciplina. A disciplina com competição tem tudo a ver. Faz ele ser o diferente. Se você chegar, trabalha focado, disciplinado, estudando os pontos fortes do seu produto, estudando os pontos fracos da concorrência, sabendo quem é o seu cliente final, trabalhando um pouco mais do que o seu colega do lado. Saber o detalhe também, que é o que vai diferenciar ele realmente do colega do lado. Né? Passar a segurança da informação que ele está levando para o cliente é fundamental também. Aí ele vai aprendendo essa parte agora do digital, que agora universalizou, né? Tá na moda, né? Tá na moda, mas é uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Sim. Quem sabe lidar com o Instagram, com o WhatsApp bem, com a tecnologia, etc., facilita esse impacto aos clientes e a própria conversão, contratos online, né? Sim. Então, tudo facilitou. Se você quiser ficar curioso, competitivo, etc., ele vai ser bem sucedido. E assim, pessoal, o diretor Rafael teve sorte. Não é sorte. Tem uma série de elementos por trás, de dedicação. Que a gente acha que o corretor, né? É um profissional de venda difícil, porque assim, quem já trabalhou tentando converter uma venda, a gente chama de tirar cheque. Tenta tirar um cheque do cliente. Tenta qualquer coisa. Tenta tirar cheque do seu chefe. Vai lá negociar o aumento salarial. Vê se não é difícil. Meu é muito difícil. É difícil. Tem gente, vai com o Ivan, ele vai fazer uma brincadeira, vai sair pela tangente, não sei o quê. O outro vai te dar uma bronca. Você tem perfil de chefe, são um ser humano. Você vai tomar logo uma bronca, você fica com medo, vou ter que negociar. Entendeu? Mas se você ser um pouco corretor, você vai um pouco aberto. Ele é meio bravo, a gente sai para o lado. Hoje não é um dia bom de conversar, o Ivan. Sim. Entendeu? Isso é um hábito. Então, isso pega com experiência também, né? Com experiência, claro. Né? Acho que é difícil, tem alguns casos. Esse programa, a gente fez uma comparação recentemente de como era. Tá certo que esse programa de SERA começou a operar esse ano, e a gente comparou o tempo médio de venda de uma pessoa que ingressa na empresa esse ano com relação ao ano passado. Sendo que esse ano foi o ano da implantação do programa, só tinha uma turma, um instrutor, sei lá o quê. Cara, reduziu o tempo médio de 90 dias, caiu para 40, não foi? Quase pela metade. Do prazo? O tempo médio da venda. Então, assim... A primeira venda. Assim, tá certo que tem alguns que se destacam logo, né? Às vezes tem uma habilidade que não despertou, mas tem outros que, com o tempo, vai ganhando experiência e vai aprimorando, né? Uns são melhores no Chaveco, outros são melhores no WhatsApp, outros são melhores no conteúdo digital, de fazer uma mídia patrocinada. E a gente traz todas as ferramentas. Acho que até... grande parte de uns diferenciais de trabalhar numa imobiliária grande, né, que é o caso da ADV, que é uma das maiores do Brasil, porque a gente tem no Brasil inteiro, é que a gente está mantendo atualizado o tempo todo. Então, assim, tem uma nova ferramenta. Vamos lá. Tem um novo aplicativo, TikTok da vida. Estamos no TikTok. Agora tem... e a gente ensina, né? Porque não é só... faz agora. Não, a gente ensina como fazer. A gente ajuda a criar lead, ajuda a criar conteúdo. Bota ferramentas como o LivePrint para rodar, impulsiona as mídias digitais. Então, assim, a gente apoia muito o cara se desenvolver, né? Que acho que esse a gente não pode fazer por eles. Né?
Só não podemos fazer por ele. O resto tem que ser. Tá lá no plantão, ter A disciplina, gente tá lá ensina a chegando. pescar, né? Não pode dar o peixe pescado também. O resto é com ele. A gente não entrega muitos leads, né? Acaba que nessa geração de. A gente também gera lead orgânico e tal, que a gente passa também para a força de vendas trabalhar. Então, quem está lá com a gente hoje vai ter insumo, vai ter estrutura, vai ter trabalho, vai ter esse apoio de aprendizado. Poxa, eu vi ali o cuidado do marketing, né? Porque marketing e vendas é para mim a mesma coisa, né? Sim. Um ajudando o outro a vender. Poxa, você tem um QR Code, você escaneia, já tem um pacote completo de informações, até para você publicar e fazer a sua publicação. Personalizados com o seu nome. Tipo, né? Facilitou muito, né? O Ivan, na live perguntaram qual é a data de entrega do Vert. E na hora a gente não tinha informação, mas acho que agora a gente já tem na mão, né? Sim, dezembro, né? O pessoal gosta que a gente entregue em dezembro, né? Tem mais um manual, né? Entrega pro Natal. Isso é importante para o nosso fluxo de pagamento. A gente sabe que esse anualzinho aí ajuda pra caramba. Então a gente ia ser um pouco antes, a pedido do Rafael aqui, a gente conseguiu postergar para dezembro. Dezembro de que ano? De 2027. Dezembro de 27. Então a gente está lançando dezembro de 24. Tem 3 anos aí para pagar, para... E lembrando que a gente tem feito, acho que o pessoal da engenharia está sendo bem conservador aí, porque... A gente tem entregue as obras antes do prazo previsto. A gente entregou viu umas agora em 3 obras Guadalupe, aí. né? O Guadalupe entregou quase 6 meses antes. Quase 6 meses antes do prazo. Então isso aí né? Eu estava lá na entrega, foi esse final de semana, foi, né, aquela sensação de o cara vai receber imóvel pro Natal. Ele estava esperando que ia receber em abril, né? Vai ser pro Natal. Os caras estavam felizes da vida. Ano novo, casa nova. Então assim, nada como antecipar uma entrega. Eu acho que a engenharia, por ser o primeiro vertical, tá colocando aquela gordurinha ali no prazo, né? Que depois aumenta o custo também, né? Estamos de olho. Mas eu acredito que vai entregar antes, sobra aí. Mas pra gente, comercialmente, é bom que você ganha mais um manual no fluxo, né? Enquanto eles não perceberem que vão entregar antes, a gente ganha mais um manual no fluxo. Lembrando que já estamos com tudo na mão, né? RI na mão, laudo na mão, PJ tá na mão, falta só vender, a gente repassa, vender. Já começa a cena com a caixa e repassa. Dia 12. O stand vai abrir agora e vai ser um sucesso, não tem nenhuma dúvida que vai ser um sucesso de venda esse produto aí. Estou muito empolgado. Coordenador de produto? Tem a Simoni, que a gente apresentou aqui, tá lá já, tá morando em São Gonçalo. Tá na atividade. A partir de sexta-feira, o Macedo vai estar lá dia sim, também, apoiando esse lançamento. Tudo dar certo. Reside lá também. Na verdade, o stand sobe na outra semana, mas a partir disso, a gente tem um stand que é do outro produto, ele vai ficar lá para fazer essa transição, mudança, sei lá o quê. Vai chegar um container lá para acomodar a força de vendas que quiser trabalhar no local. É importante.